Boa noite, na graça do nosso amado Deus e Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos amados irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Eu vou, assim que eu conseguir aqui, eu dou um sinal para tu. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 9, meus irmãos. Do 9 por diante. Mas antes de lermos este versículo, eu quero contar aos irmãos uma história a respeito de um reino onde tinha um déspota, um senhor cruel, carrasco, impiedoso, um homem de Belial completamente mau. E ele tinha uma estratégia para fazer o seu reino prosperar. Ele tinha soldados que eram treinados na arte da crueldade, da perversidade. E ele invadia reinos e matavam os povos desse reino e tomava para si apenas os bebês, apenas as criancinhas que ainda não tinham consciência de nada na vida. E levavam para o seu reino e lá criava essas criancinhas, conhecendo apenas o contexto que lá existia. O reino era completamente fechado, ninguém podia sair desse reino. Então, essas crianças cresciam acreditando que o mundo era apenas aquele reino. E que os prazeres que eles tinham eram apenas aquelas migalhas dos quais eles se alimentavam deste rei carrasco e cruel. E eles amavam a esse rei. E eles ficavam felizes com esse rei à medida que eles recebiam alguns favores, algumas migalhas, algum alimento que era até impuro e prejudicial às suas vidas. Porém, era só o que eles tinham.
e eles não conheciam outra realidade. Então eles viviam achando que a vida era apenas aquilo. E se sentiam livres, porque eles podiam andar por todos os lados dentro do reino das trevas. Mas eles não conheciam nada do lado de fora. Então não tinham como eles entenderem o quão escravos eles estavam sendo. Por quê? Porque esse rei não permitia que eles conhecessem outra realidade. Agora vamos ler o texto de do livro de Atos, capítulo 26, do versículo 9 ao 12, e depois nós daremos continuidade aos demais versículos. Que diz o seguinte: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. O que é que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo tinha sido preso pelos judeus, pelos judaizantes que odiavam Jesus Cristo. E agora eles estavam levando Paulo para ser julgado. E Paulo estava diante agora do rei Agripa, aonde deu a ele a oportunidade de se defender, por ser Paulo um cidadão romano de nascimento, já que Paulo tinha um pai grego. Porém, a sua mãe era judia. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana. E desta forma, ele tinha todo o direito de se defender. E ele apresenta sua defesa ao rei Agripa, para que ele possa ter a sua liberdade, ou pelo menos possa ser provado ali que ele não é culpado das acusações que estavam levantando contra ele. E aqui nós vemos como a arrogância da luz do mundo faz perecer aqueles que estão cegos para a luz de Cristo. O apóstolo Paulo está relatando a vida dele antes dele ser convertido ao Senhor, antes dele ser chamado por Cristo para viver uma vida com Cristo. E como era essa vida de Paulo? Uma vida de arrogância, de perversidade, de maldade, de crueldade. Mas o apóstolo Paulo pensava que estava fazendo o bem. Ele pensava que matando os cristãos fazia um favor a Deus. E ele pensava que era livre, porém, ele não conhecia o verdadeiro reino da luz. O apóstolo Paulo vivia em trevas, comendo no prato do diabo e não tinha consciência disso. E o que ele fazia? Ele recebeu uma carta, uma autorização para fazer o que quisesse com os cristãos. Havendo recebido essa autorização dos principais sacerdotes, então ele tinha muita autoridade. Ele encerrou muitos dos santos nas prisões. Prisões estas que na maioria resultava em mortes. Prisões essas que na maioria das vezes resultava em mortes cruéis, por tortura ou muitas vezes sendo lançados para serem devorados nos estádios por feras e por gladiadores.
E contra eles, Paulo está dizendo que dava o seu voto. Quando dizia assim: e eu peço a vocês que votem, será vivo ou será condenado à morte esse cristão? Ele sempre votava para a morte desses cristãos. E aí ele diz que muitas vezes os castigou por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Então, observe que existia uma tortura terrível sobre estes cristãos, com a intenção de fazerem eles falar mal do Senhor Jesus Cristo. Que perversidade, que maldade. Uma maldade que para Paulo, até então, era um serviço a Deus, uma adoração a Deus. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmos, por cidade estranhas os perseguia. Então, Paulo amava Jerusalém, Paulo amava Israel, porém, o apóstolo Paulo abria mão daquilo que amava para enfurecidamente seguir por cidades estranhas, destruindo os cristãos. E com este intuito, ele tinha partido para Damasco, levando essa autorização dos sacerdotes. Quando é que você percebe que é um escravo e não é livre? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa no Brasil, elas irão dizer: não, eu sou livre. Eu faço o que quero, eu vou para onde eu escolho, eu faço aquilo que o meu coração manda. E essas pessoas se observam e olham para a sua vida como uma vida agradável e que, de fato, elas têm liberdade. Mas, quando é que você pode diagnosticar a cegueira que existe no seu coração? Quando é que você pode perceber que você é um escravo e não uma pessoa livre? Não é porque você observa ao seu redor. Porque você pode ser uma pessoa daquelas que nasceu escravo e nunca conheceu nem ouviu falar a respeito da liberdade, e por não saber o que é liberdade, você supõe que é livre. Mas à medida que você conhecer o que é a liberdade, você vai perceber o quanto você é escravo. E o apóstolo Paulo mesmo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 e 4, ele vai dizer o que é que acontece com aqueles que não são livres. Quem é que não é livre? Quem são estes que não têm em si a liberdade e nem podem dizer que mandam em si mesmos? Diz assim, 2 Coríntios, a epístola de Paulo, capítulo 4, 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, uma pessoa que não é liberta, uma pessoa que é escrava do diabo, é aquela que não compreende o evangelho. É aquela que não sabe o valor do evangelho. É aquela que o evangelho não é claro para ela. Nos quais o Deus deste século, Satanás, o cruel carrasco, o déspota, o cruel ditador, faz com que essas pessoas acreditem que estão livres. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então é assim que o diabo age. O diabo cerca os ímpios com todos os seus prazeres e com todo o lixo que ele pode oferecer, e diz para os ímpios: olha, isso é tudo de bom. Fora isso, não existe mais nada nesta vida. E eles acreditam. E eles estão cegos, e eles são escravos, e eles se alimentam desse lixo. E eles vivem por fazer a vontade do diabo, sem perceberem. Sim, é isso mesmo que você ouviu. As pessoas que não têm o evangelho de Cristo, elas não fazem o que querem. Tudo que elas fazem é porque Satanás manda que façam.
E é desta maneira que elas servem ao diabo pensando que estão servindo a si mesmas. Veja se não foi isso. E olhe, não pense você que são aqueles incrédulos apenas que negam o nome de Cristo. Não. Existe muita gente dentro das igrejas que servem ao diabo, que são escravas do diabo, que vivem neste reino isolado das trevas, achando que são livres, mas estão fazendo a vontade do diabo. Quem são estes? Por exemplo, o apóstolo Paulo, que achava que servia a Deus, porém estava servindo ao diabo. Aquelas autoridades que deram salvo-conduto para Paulo, que deram autorização para Paulo perseguir e matar cristãos, também não estavam fazendo a própria vontade. Estavam sendo escravos e fazendo a vontade do diabo. Observe se não é isso. Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo 41, ele diz o seguinte: vós fazeis as obras do vosso Pai. Ele está debatendo com os judeus. Os judeus estão rejeitando ele, dizendo que ele não é o Cristo, pressionando ele. E Jesus Cristo, de repente, chega para eles e diz: olha só, veja, vocês fazem as obras do Pai de vocês. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai, que é Deus. Percebem que estes eram religiosos? Que estes pensavam que faziam a vontade de Deus? Que pensavam que eram livres, mas não eram. Porque Jesus Cristo, no 42, diz: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me haveis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então o que Jesus Cristo está dizendo aqui é: se vocês fossem de fato livres, se vocês de fato pertencessem a Deus, vocês me amariam. Mas vocês não demonstram amor nenhum por mim. Pelo contrário, rejeição, frieza, indiferença. Não é para satisfazer os próprios desejos que vocês fazem isso. É porque vocês estão interessados em fazer as obras do Pai de vocês. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E aí Jesus Cristo pergunta: por que vocês não compreendem o Evangelho? Por que vocês não compreendem a palavra? Por que vocês não têm a palavra em vocês? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então preste atenção nisso. O que Jesus Cristo está dizendo? Ele está dizendo que estas pessoas não têm capacidade de ouvir a palavra deles. Por quê? Porque eles estão preocupados em fazer a obra do pai deles, que é o diabo. Então, eles não conseguem, o diabo cegou o entendimento deles, o diabo cercou-os com seu reino de trevas, e eles pensam que o brilho que existe ali, que na verdade não é brilho, é engano e perversão. Esse brilho que fascina a carne, eles pensam que é a liberdade e que é Deus abençoando-os, quando na verdade eles estão cercados apenas de trevas, como estava o apóstolo Paulo antes do encontro com Cristo. E aí Jesus Cristo diz ainda para eles, no versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então veja que Jesus Cristo deixou bem claro. Vocês pensam que são livres, vocês pensam que pertencem a Deus, vocês pensam que Deus pertence a vocês, mas na verdade vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e vocês só estão fazendo à vontade os desejos do pai de vocês. Não pense, essa pessoa que não tem compromisso com Cristo, que não tem compromisso com Cristo porque ela é livre, porque ela faz a vontade dela, porque ninguém faz a própria vontade. Ou você está fazendo a vontade do diabo, ou você faz a vontade de Deus. Não existe vontade do homem, só existe duas vontades. Ou a vontade do diabo,
ou a vontade de Deus. Essas pessoas que não têm compromisso com Deus, que ignoram o Evangelho, estão fazendo tudo que o diabo manda que façam. E aí nós entramos para uma segunda etapa aqui, a respeito dessa luta do homem para tentar compreender sua liberdade, para tentar compreender o que de fato é bom, do que de fato é precioso. O apóstolo Paulo, ele não estava entendendo. Ele achava que o caminho que ele estava seguindo contra o cristianismo, que era o caminho da verdade. Porém, Cristo vai interromper essa caminhada do apóstolo Paulo, para mostrar que nas trevas da luz do mundo era que ele se encontrava. Mas para quê? Como ele poderia conhecer o reino do Senhor Jesus Cristo? Veja só em Atos agora, o capítulo 26, do versículo 13, que é a continuação do nosso texto, que diz o seguinte: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que choque de realidade, de verdade, de soberania divina o apóstolo teve aqui. Agora, até então, ele não era apóstolo, mas ele estava no encontro com Cristo, que o faria apóstolo. Mas que choque de realidade, de verdade, ele teve neste momento. Ele diz que quando ia a caminho de destruir mais alguns cristãos, uma luz mais poderosa que o sol brilhou ao redor dele, não foi na frente dele. Circulou ele por todos os lados. E agora ele começa a perceber que, eu pensei que o único sol que existia, a única luz que existia, o único brilho que existia, era o do sol. Era aquele que os meus olhos físicos podem contemplar. Eram aqueles que eu poderia ver e sentir com a minha compreensão humana. Mas não, agora eu estou diante de uma luz desconhecida. Então tudo que eu vi, na verdade, não era tão valioso assim como eu pensei. Eu estou descobrindo um novo reino. Está sendo aberto para mim os portões do reino das trevas, para que eu veja por entre os portões que há uma luz. E que isso que eu vivo aqui é lixo, não vale nada, é escória. E observe o que o apóstolo Paulo relata. Caindo nós por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é dar chute em ponta de lança, dar chute em ponta de faca. O que é que você está fazendo? Você não vai me vencer. E aí Paulo fica confuso. Quando você aprende muito a respeito da mentira, quando a verdade vem sobre você, o que você sente é confusão. Como assim? Quer dizer que eu aprendi dos meus pais, que aprenderam dos meus avós,
que aprenderam dos meus bisavós, que uma tradição tão grandiosa veio sobre mim até aqui, para depois eu descobrir que existe outro reino, além desse que eu acreditava. E aí, ele tem que agora também ser confrontado com duas realidades. A realidade de que o Jesus, que ele pensou que tinha sido crucificado, morto e evaporado ou consumido pela corrupção da carne, que tinha virado pó, ele tinha agora certeza de que não. Jesus Cristo estava vivo e diante dele. E Jesus também traz para ele outra realidade aqui. Olha, à medida que você ataca os meus discípulos, é a mim que você está atacando. É contra mim que você está lutando. Quem mexe com os meus pequeninos, na verdade, está mexendo comigo. Então o apóstolo Paulo agora está em terrível apuros. Ele estava lutando contra um Deus todo-poderoso que venceu a morte. Estava vivo diante dele, questionando e perguntando se ele iria querer continuar nesse combate, no qual para ele já era certo de derrota, e que, na verdade, não eram os cristãos que ele estava atacando, mas era o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí é que entramos também, meus irmãos, em uma questão. O estado que o apóstolo Paulo. Esse foi o seu estado, porém, depois não foi mais. O apóstolo Paulo foi um homem antes do encontro com Cristo, e depois do encontro com Cristo, ele foi outro homem. E eu quero dizer para você que você, antes do encontro com Cristo, estava na mesma condição do apóstolo Paulo. Estava na mesma condição daqueles sacerdotes, sumos sacerdotes que deram autorização para Paulo, fazendo a vontade do diabo. Antes de fazer a vontade de Cristo, antes de ser convertido, você não fazia a sua própria vontade. Você fazia apenas a vontade do seu pai, o diabo. Agora, após conhecer Cristo, você faz a vontade de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Se bem que Satanás lança algumas setas e por displicência e por falta de vigilância e por falta de comunhão com Deus, por falta de atenção, você às vezes ainda faz a vontade dele. Mas você sabe que ele é enganoso, que ele é mentiroso, você não o quer mais, você o odeia, você luta contra ele, você quer se livrar dele por completo. Porém, ainda é seduzido muitas vezes e é enganado. Agora, você serve a Deus. Você é livre em Cristo. E você agora tem o poder de fazer a vontade de Deus. Já os ímpios só têm o poder de fazer a vontade do diabo. Quem não tem Cristo só tem o poder de fazer a vontade do diabo. O cristão é o único que tem o poder de fazer a vontade de Deus. Porém, às vezes fazem a vontade do diabo. É como dizia Agostinho de Hipona. Antes da queda, a realidade era: posso pecar e posso não pecar. Posso pecar e não pecar. Depois da queda, a realidade da humanidade foi só uma: posso pecar. Só posso pecar. Então não tinha condição de agradar a Deus. Todos a um se extraviaram. Mas aí vem Cristo, o prometido do Pai, e resgata você das trevas. Aí ele restitui a tua condição. E você volta à condição de posso pecar e posso não pecar. Quando você for chamado para a glória, você entrará para um estágio de não posso pecar. Mas enquanto estiver aqui, a luta será constante. Veja o que o apóstolo Paulo diz na epístola aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós
mortos em vossos delitos e pecados. Então, você antes estava morto, pensando que era vivo. Na verdade, aqueles filmes de zumbis que vocês já assistiram, talvez, existem. E você aperta a mão de muitos zumbis. E você conversa com muitos zumbis, com mortos vivos. Você conversa com eles. Você trabalha com eles. Você passeia com eles. Você brinca com eles. Eles são mortos em delitos e pecados, mas fisicamente aparentam vida. Mas eles nem sabem disso. Nem sabem que são mortos. Você foi assim um dia. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele continua dizendo: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas observe que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso significa que era a vontade dele. Quando você fazia a vontade de sua carne, era a vontade do diabo que você vinha fazendo. Mas isso para você agora não é mais realidade, porque agora você faz a vontade do Pai. A mesma luz que envolveu o apóstolo Paulo por todos os lados, envolveu você também. Veja o que ele diz, o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, a continuação do texto que nós lemos, onde diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí Paulo agora vai dizer a partir do versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o que Deus fez com Paulo, envolto de luz, Deus fez com você. No dia da tua conversão, Deus olhou para as trevas que existiam nela. Deus olhou para o reino do qual você era escravo e pensou que a tua realidade era só aquela. E disse, das trevas resplandeça a luz. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo precisou da luz de Cristo para ser liberto das trevas das quais ele vivia. E o mesmo Deus disse, no dia da sua conversão, no dia que ele te chamou, no dia que ele te resgatou, ele disse, das trevas resplandeça a luz nesse coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e da face de Cristo. À medida que você agora percebe que estava em um império de escravidão, que você servia a Satanás e vivia ali dando e comendo no prato de Satanás para depois ser por ele mesmo morto. Você começa a entender que o lugar que você estava não era bom. Por mais prazer que te desse, não era bom. O que o Senhor Jesus Cristo fez com você foi te libertar deste império das trevas. É o que ele diz pelo apóstolo Paulo na epístola aos Colossenses, capítulo 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos libertou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então ele te libertou do império das trevas e trouxe você para o reino dele. E agora você é livre.
Você é livre para fazer o que quer com sua vida. Mas você está tão preso a Cristo que você olha para trás e diz: que nojo eu vivia. Jamais você vai querer voltar para as trevas, porque agora você conhece a luz. Mas aqueles que não têm o Evangelho de Cristo não conhecem essa luz, então é por isso que eles não têm interesse pelo Cristo. É por isso que eles não têm interesse pela palavra de Deus, pelo culto, pelos meios de graça que o Senhor concedeu. Porque para eles só existe trevas. E eles não conseguem enxergar a luz na qual você vive, a não ser que você pregue o Evangelho e eles despertem para isso, que é o que nós vamos ver agora na nossa terceira parte do sermão. Na glória da luz de Jesus, o apóstolo Paulo conseguiu entender o que de fato é liberdade. Do versículo 16 ao 19, diz: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele sente o peso e sabe o que deve fazer. Ele sente o peso do Evangelho. Ele compreende que o Evangelho é precioso demais para ser ignorado. Ele compreende que o Evangelho do Senhor é extenso demais para não ser oferecido, para não ser expandido, para não ser divulgado. Por isso que ele diz na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele recebeu um reino, meus irmãos. Ele não pode ser o egoísta que ele era no passado. Agora ele tem amor no coração. E ele compreende que o Evangelho é pesado demais para ele se omitir em levar para o outro, em desobedecer. Ele começa a perceber o dever que ele tem, a obrigação que ele tem de levar o Evangelho, e ai dele se ele não pregar. Aos Romanos, na sua epístola, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Percebem? O que movia o apóstolo Paulo era o peso e o dever. Ele se considerava devedor. Tem gente que diz: graças a Deus eu não devo nada a ninguém. É outra mentira que vive pervertendo o compromisso das pessoas com Cristo. Você é muito devedor. E você não é que deve a algumas pessoas, você deve a todas as pessoas do mundo. Você deve a seu irmão em Cristo o respeito, o amor, o acolhimento, a repreensão. Você deve aos ímpios o Evangelho do Senhor, o amor a eles. Então você é um profundo devedor. Mas para isso você precisa ter esta compreensão do peso do Evangelho e dos seus deveres. Você só oferece o que tem. Primeiro, você só tem o que você deseja. Se você deseja prazeres,
carnais é o que você vai ter, porque você vai procurá-los e investir neles. Se você deseja dinheiro, você vai ter, porque você vai trabalhar feito louco e não vai ter tempo para Deus, não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para nada e vai ter dinheiro. Você só tem o que deseja. E por só ter o que deseja, você só vai oferecer aquilo que você tem. Estava conversando no colégio com um senhor que ele é bem fervoroso em Cristo. E ele me contou uma coisa que, infelizmente, é uma realidade no meio das pessoas. Ele disse, irmão, teve uma senhora que ela estava passando dificuldades terríveis. E ela foi para a igreja, a gente orou por ela, a gente se envolveu com a luta dela e tudo, e ela conseguiu aquilo que ela ansiava. O milagre que ela desejava e esperava, ela conseguiu. E depois ela não foi mais para a igreja. E aí, com o tempo, nós a encontramos e perguntamos, ô irmã, e aí? Ah, graças a Deus, a bênção, eu alcancei tudo. Ele disse, eita, que bom, irmã, e por que a senhora não apareceu na igreja mais? Aí ela disse, não, porque o que eu queria eu já recebi. Era o que eu queria, o milagre, e eu recebi, pronto. Não tem mais para que eu ir, porque eu já tenho o que eu recebi, o que eu queria. É isso, você só oferece o que tem. E aí eu disse para ele, sim, então, se ela já tem o que queria, então é só isso que ela vai ter. Porque a salvação, o próprio Deus no coração, ela não terá. Porque ela já tem tudo o que ela queria. E se o teu desejo for algo menor do que Deus, é só isso que você vai ter também. Nós oferecemos o que temos. E se você tem Cristo, é dele que você vai falar. Como é que eu sei se eu sou liberto ou se eu sou escravo do diabo? É pelo que você oferece. Se você oferece Cristo, se você conhece Cristo, você vai oferecer Cristo. Como o apóstolo Paulo também diz na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. É verdade? Você fala, você anuncia, você mostra a luz contrária às trevas de Satanás para as pessoas. É Cristo que está nos seus lábios o tempo todo. Amém. Então você é livre. Você pertence ao reino da luz. Você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor do Pai. Agora, se você não anuncia Cristo, se você não fala dele, é porque você não tem ele. Por isso você não vai ter como falar daquilo que não tem. Como é que você vai oferecer aquilo que você tem, que não tem? Não vai. Você só oferece o que tem. Por isso, o próprio Jesus Cristo disse em João, no Evangelho, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Não tem como você tampar. Não é uma cisterna que você tampa e a água fica lá paradinha, não. É fluindo rios de água viva. Então você não consegue parar de falar. Você não consegue parar de testemunhar. Você não consegue parar de viver a Cristo. Isso é a marca, é a prova de que você não faz mais a vontade do diabo, que você não é mais escravo do diabo. Pois bem, meus irmãos, eu quero encerrar lendo a epístola de Paulo aos Colossenses e 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 25. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Se você recebeu essa libertação, parta daqui para libertar os oprimidos. Porque o apóstolo Paulo disse, olha, ele me ordenou, ele me designou para abrir os olhos daqueles que andam em trevas. E é isso que Deus quer de você. Observe o que diz 2 Timóteo, na epístola, capítulo 2, versículo do 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, aqui que você se encaixa. Você foi chamado para libertar as pessoas do reino das trevas, para fazer com que eles parem de fazer a vontade do diabo, que é o que Paulo disse em Atos 26, do 17, ele diz, livrando-te do povo dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Assim é o seu dever também, como diz o apóstolo Paulo na sua epístola a Timóteo, na sua segunda epístola, a qual nós lemos. Então, meus irmãos, que pena quando o cristão tem Cristo só para ele. Infelizmente, tem cristão que não tem disposição de levar Cristo nem para os seus familiares. Que dirá para os perdidos de fora, os distantes? Que Deus possa despertar os nossos corações para entendermos que nós fomos resgatados das trevas para a luz do Evangelho de Cristo. Não apenas para desfrutarmos desta maravilha de liberdade, mas para libertar aqueles que ainda são cativos do diabo, pelo poder de Deus e ação do Espírito Santo. Meus irmãos, lembremos-nos, a arrogância da luz do mundo faz com que essas pessoas vivam pensando que estão fazendo a própria vontade. Mas nas trevas da luz do mundo é que elas estão envoltas. Por isso, vamos viver na glória da luz de Jesus Cristo, para vivermos, desfrutarmos e também termos o que oferecer a essas pessoas. Deus abençoe aos irmãos e eu peço ao nosso obreiro que dê continuidade a esse momento. Amados irmãos, vamos continuarmos. Iremos a quinta parte do nosso culto, finalizando. É bom sabermos e compreendermos que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não fomos chamados apenas para desfrutarmos daquilo que Deus tem, mas para mostrarmos o que Deus tem não é apenas para eu e você. É para aqueles que Ele escolheu, que ainda estão aí esperando ser chamado, ou esperando com que essa luz que apareceu para Paulo seja também, ou apareça para eles. E nós que somos a luz, temos essa luz que é a palavra de Cristo e temos que levarmos essa luz para que ela brilhe e abra os olhos daqueles que estão ainda nas trevas. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Colossenses, onde iniciamos, no capítulo 2. Ainda em Colossenses, ainda no capítulo 2, e iremos ler o versículo 13 ao 15. Uma leitura alternada do versículo 13 ao 15 do Colossenses capítulo 2.
que nos diz assim a palavra do nosso Deus. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vós deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos nos colocarmos de pé, aqueles que puderem, para entoarmos mais um hino ao nosso Deus, hino de número 136, Rocha Eterna, hino e louvor de número 136, Rocha Eterna. Um, 3, 6. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem pena, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, ó meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamar pra responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar, me salva em ti. Amém? Ainda de pé, amados irmãos, nós iremos, passar mais uma vez ao pastor Júnior para encerrar com uma oração e dar a nossa bênção, a bênção apostólica à igreja. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus para que Ele aplique em nossos corações a palavra que dele recebemos. Eu vou pedir à nossa irmã Lindalva que nos conduza a Deus nesta oração. Nosso Deus eterno, Pai, graças te damos, Deus, por mais esse momento que comemos a Ti, ó Pai. A gente está glorificando a Ti, glorificando o Teu nome, Santo. Possamos assim caminhar, Pai, com essa paz, com essa bênção, que o Senhor possa cada vez mais renovar a nossa crença e a nossa fé em Ti, Pai. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso eterno e soberano Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, que o amor e a paz que excede todo o entendimento do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos, o culto está encerrado. Vocês podem agora desfrutar da comunhão e jantar.
Ó, aqui é ele quando fazia a missão do Silva Bola, certo? Ele atualmente, Pode ligar aqui, gente? Pode ligar?